Enquanto o meu pronunciamento chega aqui, eu quero dizer que, como senador da República do Distrito Federal, uma cidade onde nós temos uma comunidade japonesa pujante, muito grande, atuante principalmente na nossa zona rural, produzindo as nossas hortaliças, as nossas frutas e também com a vocação comercial muito grande, é com muita honra, mesmo com o Senado praticamente paralisado, o Congresso paralisado, que todo mundo está nas suas campanhas eleitorais, que nós estamos aqui. Fiz questão de aprovar essa sessão especial, porque o Japão é um parceiro de primeira linha do Brasil, de primeira linha de Brasília. O MEDA, que representa bem o Clube Nipônico aqui em Brasília, meu amigo Ademar Sato, professor e monge, que representa bem a relação de amizade Brasília-Japão, a embaixada japonesa, todos que estão aqui, a relação nossa é muito profícua. Meu nobre Heitor Kanegai, que é um administrador dessa cidade, que tão bem trabalha a amizade, a harmonia, e é exatamente por isso, né, meu nobre deputado Lippe, que nós fazemos questão de trabalhar no grupo de amizade Brasil-Japão a melhor relação possível. E essa relação não podia deixar de passar em branco aqui no Senado Federal, numa data tão importante que se comemora os 100 anos de início da migração japonesa no Brasil. Tanto que foi importante essa questão. Antes de começarmos, então, os trabalhos, propriamente dito, eu gostaria de informar os presentes que o áudio que ouvimos há pouco é um resumo de uma reportagem. O áudio que nós vamos ouvir nesse instante é um resumo de uma reportagem especial produzido pela Rádio Senado no ano de 2008, quando da comemoração dos 100 anos da migração japonesa no Brasil. Naquela oportunidade, em 2008, foram entrevistados descendentes de imigrantes e autoridades, senadores e personalidades que marcaram a história da cultura nipônica em solo brasileiro. Por isso que eu quero pedir a vocês todos para a gente ouvir esse áudio e ver exatamente essas imagens. Por favor, pode soltar o áudio. Em junho de 1908, o Brasil recebeu os primeiros integrantes daquela que viria a se tornar uma das principais colônias de imigrantes do país, a colônia japonesa. Hoje, o Brasil é o país estrangeiro que possui a maior comunidade de origem nipônica do mundo, com cerca de 1,5 milhão de pessoas. A partir de 1895, as relações diplomáticas entre Brasil e Japão abriram caminho para o envio também de japoneses para o trabalho nas lavouras de café. O trabalho era duro e nem todos estavam acostumados à lida no campo. O sol era forte e muitos dos cafezais já não apresentavam a mesma produtividade. Muitas pessoas não viram outra alternativa senão fugir das propriedades para alguma colônia de japoneses no interior, onde poderiam ter melhor sorte. Em suas próprias terras, eles deram início a atividades que até então não eram desenvolvidas no país, como a criação do bicho da seda, o plantio do algodão e de novas variedades de frutas, legumes e verduras. São Paulo reunia a maior parte dos imigrantes, mas os japoneses também foram para outros estados, como o Paraná, a partir de 1912. No ano seguinte, Minas Gerais também recebeu imigrantes japoneses. O grupo foi o único a vir do Japão para trabalhar especificamente em uma mina de ouro. O fim da Segunda Guerra Mundial significou uma nova etapa da imigração japonesa no Brasil. Com as relações diplomáticas restabelecidas entre os dois países, foi retomada a vinda de japoneses, suspensa no período da guerra. Mas, diferentemente do que acontecia no início da imigração, os japoneses que vieram ao Brasil no pós-guerra já chegavam com uma formação profissional e interesses um pouco diferentes. Às vezes a gente nem se dá conta, mas muito da cultura japonesa está presente no dia a dia do brasileiro. A moda é um
exemplo disso. As influências nipônicas são vistas dos pés à cabeça. Quer ver? Na cabeça, os palitinhos de cabelo, inspirados naqueles usados pelas japonesas em trajes tradicionais, são utilizados há tempos pelas brasileiras para fazer coques e outros penteados. Já nos pés, o toque nipônico veio quando uma marca brasileira de calçados se inspirou no Zori, calçado japonês com base dura e tiras em forma de V, para conceber um dos modelos mais populares de chinelo de dedo. Em alguns lugares do Brasil, como no Maranhão, por exemplo, esses chinelos também são chamados de japonesas. E não para por aí. Na hora de comer, também temos a influência nipônica. Os famosos pastéis de feira têm equivalentes na culinária japonesa. Os rolinhos de carne, queijo e legumes e os gyozas, recheados com carne bovina ou suína. Os sushis, arroz com peixe enrolado em alga, e os sashimis, cortes finos de peixe cru, são cada vez mais apreciados pelos brasileiros, assim como outros pratos tipicamente japoneses. Outro aspecto oriental que chama a atenção dos brasileiros é o da religiosidade. Por meio dos imigrantes japoneses, o Brasil conheceu, por exemplo, o shintoísmo, religião genuinamente japonesa, e o budismo, que nasceu na Índia, mas que tem muitos adeptos no Japão. Apesar de serem países tão diferentes, Brasil e Japão estão mesmo muito ligados. Sem esquecer que o maior laço que une os dois países é mesmo o vínculo humano. A neta de samurai, Edith Kawano Oribe, enxerga a união entre Brasil e Japão sob a ótica da filosofia oriental. Essa integração do extremo oriente, que é o Japão, com o Brasil, há 100 anos atrás. É como se dois polos se unissem, o Yang e o Yin. Então, realmente, é um fato assim muito glorioso esse encontro dessas duas energias de polos opostos e que os dois juntos formam essa luz maravilhosa que está acontecendo aqui no nosso país Brasil. Você ouviu a reportagem especial Irachai Macê, 100 anos da imigração japonesa no Brasil. Uma produção da Rádio Senado. Redação, Marcela Diniz. Apresentação, Alexandre Campos e Marcela Diniz. Produção musical, Ricardo Cruz. Na locução, Bruno Lourenço. E na técnica de áudio, Cristiane Melo e André Menezes. Pessoal, como todos podem perceber, não é de hoje que o Senado Federal da República tem pela cultura nipo-brasileira profunda admiração e não o faz sem razão. Esse áudio e esse filmete, que eu quero agradecer à produção da TV Senado e da comunicação do Senado, retrata bem algumas ações que unem os nossos povos no dia a dia, está intrínseco na nossa cultura, né? Quando apresentei a esta casa o requerimento número 384 de 2018, solicitando que fosse promovida uma sessão especial em comemoração aos 110 anos do início da migração japonesa para o Brasil, tinha em mente a imagem viva dos 781 lavradores que, embarcados no porto de Kobe e depois de 52 dias a bordo do navio Kasato Maru, chegaram ao porto de Santos no dia 18 de junho de 1908. Como nós temos um lugar na mesa, me permitam fazer mais uma homenagem antes de continuar meu discurso. O Meda, me dê a honra de sentar na mesa comigo, porque você representa bem o povo de Brasília japonês aqui da relação. Por favor, me dê a honra. Meu amigo Ademar Meda, que muito representa toda a população brasiliense japonesa aqui na mesa comigo. A princípio, os migrantes japoneses vieram para ajudar na cafeicultura, mas aqui adaptaram a técnica de produção de alimentos por meio da hidroponia e da plasticultura. Aclimataram ao solo brasileiro o cultivo da maçã Fuji, da mexerica Poncã e do morango, que estão hoje na mesa de todos os brasileiros. Além disso, nos trouxeram o caqui doce, a cereja, e nos ensinaram o uso do bambu e da técnica do bonsai. Importantes
atividades da cultura japonesa que foram introduzidas em nosso país. Ensinaram-nos o karatê, o jiu-jitsu e o judô. Trouxeram a gastronomia, o sushi, o sashimi, o yakisoba, o temporá, o chá, e se destacaram nas artes, na pintura de Takashi Fukushima e Manabu Mabe, na escultura de Tomi Otaki, no cinema de Tezuka Yamazaki, apenas para citar alguns expoentes dessa extraordinária fusão nipo-brasileira. Quem que não se emocionou com as cenas de gaijin, os japoneses pegando café, que é o filme exatamente de Tezuka Yamazaki, né? Há até quem diga que foram os japoneses que nos ensinaram a andar de chinelos de dedo, as chinelas havaianas. O fato é que o Brasil aprendeu muito com e se beneficiou imensamente da migração japonesa. Temos hoje quase 1,5 milhão de nipos descendentes. A maior comunidade Nikkei do mundo está no nosso Brasil. E os vínculos se fortaleceram com o tempo. As empresas japonesas participaram ativamente da industrialização brasileira nas décadas de 1960 e 1970. A Uzi Minas, uma das maiores complexos siderúrgicos da América Latina, é resultado do acordo Lanari-Horikoshi, assinado em 1957 entre os governos brasileiros e japoneses. O sistema Nipo brasileiro de TV digital é outro exemplo da parceria tecnológica entre nossos países. São inúmeros os projetos conjuntos de cooperação na área de biotecnologia, na área de geologia, na área de robótica, na área de nanotecnologia, na área de tecnologia aeroespacial. O Japão é um parceiro de primeira linha. Eu tive a honra de visitar por 12 dias no Grupo Amizade Brasil-Japão, o Japão. Está lá com o filho do o príncipe herdeiro lá do Japão, de estar em Hiroshima, de estar em Nagasaki, de estar andando por Tóquio, por todas as regiões, por trem-bala, pela Vale do Silício. E o Japão é um exemplo a ser seguido. Tive a honra de conhecer a florada da cerejeira, que tão bonito é e que tão bem representa a beleza japonesa, de conhecer o Templo Dourado e de saber o tanto que o povo japonês recebe bem nós, os brasileiros, e o tanto que a nossa relação cada vez é mais harmônica. Daí o meu grande interesse em fazer essa sessão especial, em homenagear como senador da República essa relação tão importante, homenagear nossos milhares de japoneses, descendentes de japoneses que moram aqui na nossa Brasília, né, Almeida? E que tem tanto nos ajudado. Em 2014, o Japão possuía o 6º maior estoque de investimentos externos direto no Brasil, quase 27 bilhões de dólares. Em 2011, o fluxo anual de investimentos chegou a mais de 7 bilhões de dólares. Como, pois, não celebrar a migração japonesa? Claro que temos que celebrar. Como deixar de reforçar esses vínculos que persistem há mais de um século? É óbvio que temos que reforçar. Como não comemorar o pacto centenário de amizade entre o Brasil e o Japão? É lógico que a gente tem que cada vez reforçar a nossa relação e comemorar esse pacto. E não podemos nos esquecer de que os que aqui recebemos também nos receberam mais tarde, no final dos anos 1980, quando a direção de fluxos migratórios se inverteu. Foi brasileiros que saiu do Brasil e foi para o Japão, a partir de 1980. Era a vez do Brasil enfrentar uma grave crise econômica, que estimulava a diáspora de brasileiros pelo mundo afora. Nesse movimento, quase 300 mil brasileiros, descendentes japoneses, decidiram voltar à terra dos antepassados. Estima-se que mais de 150 mil brasileiros ainda vivam no Japão. É uma relação muito importante. Por tudo isso, receba a comunidade nipo descendente
nesses 110 anos de imigração japonesa, o meu cumprimento, a minha saudação em nome do Senado brasileiro. Não fosse a vinda dos japoneses, o Brasil seria hoje, sem dúvida, um país menos plural, um país menos rico, um país com menos diversidade. O Brasil seria menos Brasil, porque nada nos define melhor do que a nossa diversidade, principalmente com a colaboração dos nossos amigos japoneses. Celebramos, pois, a coragem dos primeiros migrantes japoneses que souberam reconhecer neste país sua nova pátria e souberam superar as primeiras décadas de sofrimento e opressão de um mundo diferente e bruto. E celebramos a todos os brasileiros que souberam não apenas recebê-los, mas fazer deles novos e queridos irmãos. Os nossos patrícios, moradores de São Paulo, do Paraná, 2 estados muito habitados pela colônia japonesa. Nossos agradecimentos. São estas as minhas palavras de saudação. Obrigados a todos pela presença.